Pessoas morreram dentro da Disney por causa de água contaminada com uma ameba que come, literalmente come seu cérebro? Essa você não sabia, com certeza. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua destruidora de sonhos favorita. E hoje eu vou contar para vocês a história do parque aquático, aliás, ex-parque aquático da Disney, River Country. Você já ouviu falar do River Country, o parque da Disney? Bom, se você nunca ouviu falar desse parque, é porque ele não existe mais. Quando o Magic Kingdom foi inaugurado lá em Orlando, na Flórida, em 1971, a economia dos Estados Unidos não estava passando por um momento muito bom. E os parques aquáticos da região ali da Flórida, eles não passavam de umas piscininhas bem xixelenta com uns escorregador bem pequenininho. Foi então que a Disney teve a ideia de abrir o primeiro parque aquático totalmente pensado, o primeiro parque aquático temático. Seria esse o primeiro parque aquático da Disney e, além de tudo isso, o primeiro parque aquático do mundo a ser tematizado. E pensando nisso, com o terreno que eles tinham em mãos, que, diga-se de passagem, é muito grande, primeiro a Disney resolveu abrir um parque, que também não existe mais, que hoje em dia está abandonado, chamado Discovery Island. Pra quem não sabe, eu vou contextualizar rapidinho. O Discovery Island é uma ilhazinha que fica ali no Bay Lake. Bay Lake é aquela lagoa gigante. Vocês lembram Seven Seas Lagoon? Aquela lagoa ali que fica em volta do Magic Kingdom, que você pega o barco pra chegar? Pois é, essa é a lagoa. Eles tinham uma ilhazinha lá e a ideia deles era fazer essa ilha, Discovery Island, uma ilha de exploração, onde as pessoas pudessem frequentar aquele lugar e explorar, conhecer animais selvagens, enfim, era um parque que tinha um estilo mais wildlife, vida selvagem. E o intuito deles com a abertura deste parque do Discovery Island era atrair mais visitantes para aquela região. Essa atração, ela era como se fosse um zoológico, onde você ia para ver animais selvagens, espécies de aves ali da região e principalmente animais que estavam em extinção. Bom, enfim, esse Discovery Island está abandonado também até hoje. Mas não é sobre ele que a gente vai falar. A gente vai falar do River Country. Com a ideia na mão e o local definido, a Disney começou a construção. Naquela época já existia o Disney's Wilderness Campground, que era um acampamento que inclusive até hoje tem, que é um lugar onde você pode ir com a sua família, montar seu trailer, fazer acampamento. Eles têm as próprias cabanas deles também, então eles já tinham essa área. E logo ali do lado foi que eles começaram então a construção do tal do River Country. A ideia desse parque, desse River Country, era ser um parque misto, ou seja, metade com piscinas de águas naturais e metade com piscinas de águas clorificadas, para aproveitar toda aquela questão dos lagos e da água da região que já existia. E com essa ideia e essa temática, o parque abriu então em junho de 1976. Óbvio que as pessoas fãs da Disney ficaram loucas pelo parque, porque era uma ideia totalmente nova e diferente e ainda tinha a marca da Disney Company. Mas esse parque tinha alguns problemas. O primeiro problema deles era a capacidade de atender os visitantes. Enquanto um parque como o Magic Kingdom chega a receber até 100 mil visitantes por dia, esse parque só comportava 4.700 pessoas. O acesso para esse parque também era bem complicado. Por quê? Porque ele era lá do outro lado, lá atrás, gente. Pensa num lugar nada a ver. Lá na puta que pariu. Basicamente, eles faziam o público estacionar lá no comecinho de Bay Lake, perto da entrada do Magic Kingdom, perto do estacionamento do Magic Kingdom, e depois eles tinham que pegar um trem. Sim, um trem. Tinha um trem ali naquela região que levava você até a entrada do River Country. O parque em si era basicamente um lago, com algumas atrações, por exemplo, tirolesas, toboáguas, corredeiras de água, e a ideia dele era que ele se integrasse, se misturasse com o cenário natural que já existia, fazendo com que ele fosse um parque selvagem, como se fosse um Springs da Flórida. E se você não sabe o que é Springs, eu vou deixar um vídeo no card aqui. É um lugar lá na Flórida que a gente costuma frequentar, costumava quando eu morava lá, que tem corredeiras naturais, águas naturais. Essa era a ideia do parque. Tem uma questão meio wild, meio selvagem, e ao mesmo tempo integrada com o quesito parques de diversões. Bom, daí em 1989 a Disney abriu o Disney's Typhoon Lagoon, com nada mais, nada menos que 56 acres de terreno.
É muito grande, gente. E esse parque, o Disney's Typhoon Lagoon, ele foi construído para lidar com essa enorme demanda que existia em ter um parque aquático na região, já que o River Country comportava uma pequena quantidade de pessoas. E mais pra frente, em 1995, a Disney abriu o Disney's Blizzard Beach, que é o outro parque aquático da Disney. Óbvio que com a construção desses dois parques, a graça e o interesse pelo River Country acabou naturalmente diminuindo. Ele só era conveniente para quem estava hospedado no Wilderness Campground. Para as outras pessoas, além dele ser muito longe e de muito difícil acesso, ele também não tinha tantos brinquedos legais, atrações legais. E foi assim que em novembro de 2001, o River Country fechou. Pra quem não sabe, nessa época de novembro a março, os parques aquáticos na cidade de Orlando fecham. Primeiro que porque eles dizem que é por causa do clima, é um clima mais invernal, que é mentira, porque nos Estados Unidos, ali na Flórida, faz calor o ano inteiro, mas eles fecham pra manutenção mesmo. Então, o River Country fechou em novembro de 2001 e todo mundo achou que fosse uma manutenção normal. Só que quando voltou a temporada, em 2002, ele não abriu. E aí todo mundo ficou, eita! Por que o River Country não abriu? E logo em seguida a Disney já anunciou que o River Country ia ficar fechado para sempre. Então o parque aquático acabou morrendo de vez ali em 2002. E por mais que digam que o River Country foi fechado por problemas estruturais e problemas de atender as pessoas, de fato aconteceram mortes dentro desse parque. E sim, é o que nós vamos falar agora. E também há controvérsias nessa teoria. Algumas pessoas defendem ela e outras pessoas são totalmente contra. Então nós vamos analisar a teoria. Vale lembrar que é apenas uma teoria, ok? Tem que avisar que as pessoas não sabem. As pessoas têm problema. Acho que eu tô falando mal. Não tô falando mal. Essa história tá na internet. Pesquise e leia sobre o assunto. Você, por acaso, já ouviu falar... Por aí, se você é entusiasta, gosta dessas coisas de Disney, você provavelmente já ouviu falar que existe uma ameba comedora de tecido cerebral na água dos lagos da Flórida. E, gente, é uma ameba, não é uma bactéria. Tá, Carol, mas qual é a diferença entre uma ameba e uma bactéria se ambas são unicelulares? É simples. A ameba é um protozoário e a bactéria é do reino Monera. Basicamente, explicando em miúdos, uma coisa bem simples para que vocês entendam essa aulinha de biologia que tô dando de graça para vocês passarem no vestibular. A ameba, ela tá mais presente na nossa situação do cotidiano e mais perto do ser humano, ou seja, na água, na terra e até no ar. Já as bactérias, elas podem viver em qualquer ambiente, ou seja, existe bactéria até fora do planeta. A bactéria, normalmente, ela é autotrófa. Ela produz ali a própria comida, a própria respiração, a própria tudo. E a ameba não, a ameba ela precisa desse ambiente que a gente precisa para poder se desenvolver. Basicamente é isso. Então, gente, por favor, mais respeito com as amebas. Não fica confundindo ela com as bactérias, que tá errado. E esse foi um dos motivos pelo qual o River Country acabou fechando. Embora a Disney não divulgue oficialmente isso, a gente sabe que não foram uma, não foram duas, e sim várias mortes causadas por essa ameba, associadas. Mortes associadas a essa ameba e de pessoas que haviam frequentado o parque River Country. Bom, antes de começar a falar dessa ameba aí, vamos voltar lá pra trás, na época que o parque foi aberto, em 1976. Bom, lembra que eu falei pra vocês que o parque era uma mistura entre piscinas com água clorificada e piscinas naturais? E esse foi o problema, gente. Essa ameba estava se desenvolvendo nas piscinas naturais. Por quê? A água do parque, a água ali das corredeiras, dos brinquedos, dos toboáguas, ela era sugada através de bombas, aquecida e entregue nas piscinas de água natural. E qual que é o problema? Dizem os estudiosos, os biólogos sobre essa ameba, que ela se desenvolve em águas aquecidas. Então, aí aumentou o foco do problema, porque eles estavam aquecendo a água. Vai focando que a gente vai chegar lá. Agora a gente vai falar dessa tal ameba que você tá esperando ansiosamente. Eu tenho certeza que você adora saber teorias creepy. Senão você não tava aqui, né? Essa ameba é conhecida cientificamente como Naeglia fowleri. Eu não sei se eu falei o nome certo. Eu procurei milhares de maneiras de falar o nome disso aí e ninguém explicou pra mim. Esse nome aí que tá aparecendo na tela pra vocês e essa simpática ameba que está aparecendo na foto. E daí você se pergunta, como esse negócio estranho matou alguém? É simples, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, essa ameba, ela infecta o seu cérebro e você fica muito doente. Tão doente que você morre em cerca de 2 semanas. E o pior é que os sintomas são muito parecidos com os sintomas de outras doenças. Doenças essas normais que a gente tem. Então são febre alta, alucinação, você começa a sentir um gosto diferente na boca, começa a sentir um cheiro diferente no seu nariz.
Coisas que normalmente uma pessoa com gripe também sente. E aí a pessoa acaba não percebendo. Mas o pior é que não tem cura. Então mesmo que você vá no hospital e que você seja diagnosticado dessa doença, não tem o que fazer, você vai morrer. A grande questão é que a incidência do aparecimento dessa doença causada por essa ameba aumenta com a água aquecida. E lembram que eu falei pra vocês que eles aqueciam a água para poder dar maior conforto pro hóspede? Pois é, aí veio o problema muito maior e acabou virando meio que uma mini epidemia. Então não apenas uma morte foi associada com o Parque Disney's River Country, mas sim 3, que a internet tem confirmado. Mas provavelmente devem haver mais que não foram retratadas, porque afinal de contas é uma ameba, né? Ela entra e você nem percebe. Tem gente que é assim, viu? Igual a ameba, entra na sua vida, você nem percebe. Quando você vai ver, tomou sua casa, seu marido. Bom, além desse problema, e que, embora a Disney não confirme, mas foi o motivo pelo qual eles fecharam o parque, existe uma coisa muito mais bizarra, que é o que a gente vai falar agora. É o fato do Disney's River Country estar até hoje no mesmo terreno, no mesmo local, abandonado, parecendo um cenário de filme de zumbi. Sim, e isso não sou eu que tô falando não, tá? Pesquisa aí no YouTube Disney's River Country que você vai achar um monte de vídeo de pessoas que foram lá, invadiram o terreno, filmaram isso pra gente. Gente, o parque continua lá, exatamente do jeito que era, todo coberto por vegetação, todo estrupiado, destruído, coberto por musgo, ou seja, é um parque abandonado. Tem coisa mais assustadora que isso? Acho que não. E daí algumas imagens vazaram na internet de uma piscina com água toda verde, que nunca foi esvaziada, e depois a Disney foi e encheu a piscina de areia. Gente, por que será que a Disney tá mantendo esse parque lá, desse jeito, abandonado, até hoje, sem nunca ter demolido? Bom, a Disney diz que é porque eles nunca tiveram o alvará da prefeitura para poder desmontar o parque. Mas, até onde eu sei, a Disney manda na Flórida. Então, por que eles não desmontaram esse parque ainda? Espera aí que nós vamos ter mais informações sobre o parque abandonado. O mais legal é você procurar no YouTube esse tipo de vídeo e você ver as pessoas explorando o parque abandonado. O caso mais interessante que eu achei, e que inclusive causou na expulsão e banimento de uma youtuber da Disney, é o caso da Vic, do Vic's Vlogs. Inclusive o canal dela nunca foi pra frente, talvez a Disney tenha deletado o canal dela, não sei. Talvez tenham proibido que ela fizesse sucesso, não sei, é apenas uma teoria. Mas o que acontece é que essa youtuber estava de férias lá na Disney e, pelo que eu sei, ela também é Annual Pass Holder da Disney, ou seja, ela pagava por mês lá pra ter acesso ao parque da Disney. E aí o que aconteceu, gente? Ela foi e invadiu uma propriedade privada, o que eu acho que não é certo, tá? Eu não estou falando que é legal você invadir uma propriedade privada, muito pelo contrário. Eu acho isso um ato de vandalismo. Mas foi o que ela fez. Ela entrou no parque, fez um vídeo do parque abandonado. Inclusive, ela foi a primeira pessoa a fazer isso. O vídeo dela eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra vocês assistirem, porque ela não deletou o vídeo mesmo, a Disney ameaçando ela. Essa menina é o bichão doido, hein? E o que aconteceu? Ela gravou um vlog mostrando as coisas abandonadas que estavam lá, postou no canal do YouTube dela, e algum tempo depois, tipo uma semana, 2, que ela postou o vídeo viralizou, porque todo mundo tinha curiosidade de saber como que era e como que estava o River Country. E daí ela foi tentar entrar na Disney com o passe anual dela. Bom, o que aconteceu foi simples. Na hora que ela escaneou a Magic Band dela, o Mickeyzinho lá, em vez de ficar verde ou vermelho, ficou azul. E daí ela foi levada para uma sala de segurança, esperou 45 minutos lá, fizeram um monte de pergunta pra ela e falaram assim pra ela: olha, você está com acesso bloqueado na Disney e você não vai poder entrar enquanto você não deletar aquele vídeo. E ela falou: eu não vou deletar. Bateu o pé, não deletou, saiu de lá. Só que o mais engraçado, gente, é que, como eu falei, ela era pass holder, ou seja, ela tinha o passe anual da Disney. E pra vocês que não sabem, vou contar aqui essa informação pra vocês, o passe anual você paga ali por mês. Então é como se fosse uma mensalidade que você paga ali pra você ter acesso aos parques da Disney. Eu tive durante 2 anos quando eu morei lá na Flórida. Não é barato, mas também não é muito caro. E ela falou que mesmo depois que ela foi banida da Disney, sim, ela foi proibida de entrar, eles continuavam descontando no cartão de crédito o valor ali do passe anual. Embora eu não ache que ela esteja certa, também não é certo a Disney proibir ela de entrar lá e continuar cobrando o cartão de crédito dela, né? Let's be fair to each other. O mais legal é que mesmo depois de todo esse tempo passado, a Vic não deletou o vídeo. Então você pode ver no canal dela, inclusive algumas das imagens desse vídeo eu tô dando créditos pra ela, porque eu retirei do canal dela. Você pode ver o vídeo completo aqui na descrição do vídeo. O vídeo já passou de 1 milhão de visualizações, é um vídeo bem interessante, embora seja bem assustador ver aquela situação toda.
E o documento mais recente do River Country é de um fotógrafo. Ele é um cara famoso por fotografar lugares abandonados. O nome dele é Seth Lawless e ele tem um site só de lugares abandonados. E ele foi no River Country também invadindo e fez umas fotos lá que realmente deixaram todos os fãs da Disney chocados, porque realmente é uma cena muito estranha, é um lugar muito feio, muito creepy, muito assustador. E eu vou deixar pra vocês também aqui um link na descrição do trabalho dele mais recente, que são essas fotos pra vocês verem. E óbvio que essas imagens do River Country, elas chocam muito, porque já faz muito tempo desde que o parque foi desativado e as coisas continuam lá, enferrujando, enfim, criando um mosquito e etc. Ah, e inclusive, gente, esse fotógrafo, o Seth, ele também foi na Discovery Island. Discovery Island, lembra aquela que eu falei no comecinho, que era um parque da vida selvagem, que eles fizeram lá no meio do rio? Pois é, o mais bizarro, gente, é que ele foi a nado. Ele atravessou a nado o lago. Não vamos esquecer, lago esse inclusive cheio de jacarés, jacaré esse que matou uma criança, se não me engano foi no início de 2016, lá num resort da Disney, ou seja, ele atravessou a nado. O cara é o bichão doido. Ele e mais 2 pessoas, durante a madrugada, invadiram Discovery Island e também fizeram fotos incríveis lá do lugar. O mais bizarro de tudo é que ainda existem muitas espécies de animais, principalmente pássaros, daquela época do parque, aquela época quando o parque fechou, vivendo nessa ilha. Ou seja, a ilha criou o próprio ecossistema. É tão bizarro, é tão estranho um lugar desse estar abandonado nesse nível e nunca ninguém ter se preocupado com esses animais que foram levados para lá, tirados do seu ambiente natural, levados para essa ilha. Eles acabaram criando ali o próprio reino animal deles, o próprio Rei Leão ali, ó, gente, o próprio Leo Química, o próprio Circle of Life. Essa história é muito bizarra mesmo. E o intuito desse vídeo, gente, não é desmerecer ninguém, não é contar podre de ninguém, porque vocês acham que eu conto podre aqui. Na verdade, eu não tô contando podre de ninguém, eu tô contando uma história que realmente aconteceu, tá? E você que tá me assistindo, você não precisa ficar só com a minha versão. Tem um monte de vídeo falando sobre o River Country e o Discovery Island aqui no YouTube, que eu recomendo vocês assistirem também, não assistam só a minha versão. Esse meu vídeo aqui eu fiz com um compilado das informações que eu já sabia, / um compilado das informações de sites gringos que falam sobre o River Country, inclusive documentários e tudo mais. Então, se você não está satisfeito com essa minha versão, você pode procurar outras, você não precisa ficar aqui no comentário desmerecendo o meu trabalho. Então é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da história dos 2 parques abandonados da Disney. Quero saber o que você acha. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu sei muita coisa sobre a Disney e posso trazer um monte de conteúdo que as pessoas lindas e que são encantadas pelo reino da magia nunca falariam. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você for novo e também lá no meu Instagram, que é Carol Capel Oficial, eu respondo todo mundo. Deixou um comentário na minha foto ou me xingou, falou qualquer coisa legal ou ruim, eu respondo você. Então se você tá precisando de um pouquinho de atenção, passa lá, é Carol Capel Oficial. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. A good day! Beijos e até os próximos vídeos.